Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 29 de janeiro. Hoje, sábado, de manhã, uma bênção especial Deus tem para você. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, eu e os meus irmãos nos introduzimos para te adorar. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. O Santo de Israel, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Senhor abra nossa mente agora para desvendar o Apocalipse. Desvendando o Apocalipse. Desvendando o Apocalipse. Entendendo as mensagens proféticas que o Senhor tem para nós como teu povo neste tempo do fim, nesta última geração. Abre, portanto, nossa mente. Unge-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos iniciando uma série sobre desvendando o Apocalipse. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo Apocalipse, porque é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que dizem, eu não gosto de profecia. Uma vez eu conheci um pastor que chegou na minha igreja e disse, eu não gosto de profecia e não gosto daqueles que gostam de profecia. Como pode? Como pode um servo de Deus não gostar de profecia? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Queridos, Deus deu o dom profético para a sua igreja remanescente. Uma outra vez, conversando com outro pastor, ele disse, eu não vou conversar com você porque eu não entendo nada de profecia. Como, queridos? Nós precisamos entender do assunto da nossa missão aqui na Terra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético. Nasceu dentro de uma profecia de 2.300 anos, de Daniel 8,14. 2.300 anos que acabaram em 1844. E ali começou um movimento profético mundial. Portanto, nós temos dentro do calendário profético de Deus o nascimento deste movimento adventista mundial. E é requerido de mim e de você entendermos e também pregarmos a mensagem profética. Por isso vamos fazer esta série, Desvendando o Apocalipse. Hoje será somente a introdução, o capítulo 1 de Apocalipse. Queridos, abram a Bíblia. Abram a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 1. Aqui nós vamos ver Deus se comunicando com Jesus Cristo, o Pai se comunicando com o Filho, passando para ele o documento do Apocalipse. O conteúdo do Apocalipse, esta narrativa profética do Apocalipse, ela nasceu na mente de Deus, o Pai. E aqui diz em Apocalipse 1, verso 1, que foi o Deus Pai que transmitiu este documento, esta narrativa, este conteúdo profético para o Filho. E foi o Filho que transmitiu para o anjo Gabriel, seu anjo assistente, e o anjo transmitiu também para João. Vamos ler aqui Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Já começa falando que este documento apocalíptico é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus o Pai deu ao Filho esta revelação, este conteúdo, esta mensagem para os nossos dias, para esta última geração, para mostrar aos seus servos. Quem são os servos de Deus? Eu e você somos os servos do Altíssimo, os santos do Altíssimo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O Apocalipse foi escrito, foi dado para o tempo do fim, para o tempo em que as profecias estivessem se cumprindo. Quando as profecias estivessem se cumprindo, saberíamos que brevemente deveriam acontecer estes acontecimentos de eventos finais anunciados no Apocalipse, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, o anjo assistente de Jesus Cristo, desde lá o livro de Daniel e aqui no Apocalipse também, é o anjo Gabriel.
e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Queridos, Deus o Pai é a fonte de todas as verdades proféticas neste documento chamado Apocalipse. Os comunicados de Jesus são chamados de o testemunho de Jesus Cristo. Vamos ler então o verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Jesus Cristo testificou da palavra que saiu da boca do Deus Pai. O testemunho de Jesus Cristo é exatamente o conteúdo que ele recebeu do Deus Pai e enviou para João. E João enviou para você. E agora o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Queridos, Deus está dando uma bênção àquele que lê, àquele que medita, àquele que guarda as palavras da profecia. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O primeiro autor do Apocalipse é o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles enviaram esta mensagem a João que estava preso na ilha de Patmos. É isso que está escrito aqui no capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Portanto, queridos, quem escreveu o Apocalipse foi João, o servo de Deus, o discípulo amado. Mas a origem é o Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. O destino dessas mensagens está claramente revelado aqui no capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Portanto, Deus pediu que João escrevesse e enviasse para as 7 igrejas que estão na Ásia. Representam então os filhos de Deus espalhados pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Deus escolheu 7 igrejas que existiam ali na Ásia Menor para enviar estas mensagens, e estas 7 igrejas também representam 7 grupos de filhos e filhas de Deus espalhados ao longo dos séculos, desde o ano 31, quando a igreja cristã foi fundada, até a volta de Jesus Cristo. A história do cristianismo está dividida em 7 fases, 7 grandes fases, representadas pelas 7 igrejas. Portanto, o destino final da mensagem é o povo de Deus, os santos do Altíssimo. Eles são o público-alvo. Quando nós estudamos o Apocalipse, queridos irmãos, nós percebemos que o tempo ele está presente na mente de Deus. É interessante que em todos os eventos anunciados por este livro apocalíptico, queridos, em todos os eventos, a questão da segunda vinda de Jesus Cristo, o tempo, é uma questão que se destaca. No primeiro verso do Apocalipse, Jesus afirma que seu conteúdo é para acontecer em breve. Em breve deve acontecer, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Jesus já começou falando do tempo. Ao longo do livro do Apocalipse, você vai encontrar a preocupação de Deus sobre o tempo em que todas as coisas deveriam se cumprir. Daniel e Apocalipse são 2 livros que se completam, porque eles estão falando dos mesmos assuntos e eles foram escritos para o tempo do fim. O sonho de Daniel, capítulo 2, a grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, e o quadril de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Este sonho está registrado lá em Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2 e o verso 28. Também aqui Deus revelou para Daniel que era para o tempo do fim. Daniel capítulo 2 e o verso 28. Aqui nós lemos: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Queridos, o livro de Daniel foi escrito para o tempo do fim.
Apocalipse também foi escrito para o tempo do fim, quando todas as coisas deveriam se cumprir. A segunda vinda de Jesus está presente no livro de Daniel, e a segunda vinda de Jesus é o tema principal do Apocalipse. O fim da história terrestre está no coração do Apocalipse. Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Aqui lemos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Em breve vai acontecer. O tempo está próximo é repetido muitas vezes no Apocalipse. Leia também Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 e o verso 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Nós podemos dizer que o Apocalipse é a consumação de muitas outras profecias da Bíblia. Para reforçar isso mais profundamente, Deus informou a João de que este tempo era um tempo que se relacionava à segunda vinda de Jesus. Aqui em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Não deixa dúvida de que quando fala o tempo está próximo, brevemente devem acontecer, estas expressões de tempo estão se referindo à segunda vinda de Jesus. Apocalipse 1 verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que ele vem com as nuvens. Quaisquer que sejam as mensagens, sinais ou eventos encontrados neste livro apocalíptico, eles devem ter uma orientação escatológica. A revelação começa falando da segunda vinda de Jesus, capítulo 1, e termina falando da segunda vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 6, nós lemos: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Percebam que o primeiro capítulo do Apocalipse está falando das coisas que breve devem acontecer. Eis que ele vem com as nuvens. E termina falando das coisas que breve devem acontecer. Capítulo 22, verso 6. E também o verso 7. Eis que presto venho. De novo, eis que presto venho significa eu estou às portas. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E agora o verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Você está percebendo, queridos? Ao longo de todo o Apocalipse, estas expressões estão falando que Jesus Cristo voltará. Não foi um livro escrito para o primeiro século. O livro do Apocalipse foi escrito para o tempo do fim, para a nossa geração. E o capítulo 22, o último capítulo, verso 20, diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, Apocalipse começa e termina falando da gloriosa, da majestosa e amada segunda vinda de Jesus Cristo, nossa bendita esperança. O contexto do Apocalipse inteiro descreve eventos relacionados à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não podemos prender o Apocalipse na Idade Média. Não podemos jogar as profecias do Apocalipse para a Idade Média, porque elas estão apontando para o tempo do fim, para a última geração, quando as profecias deveriam se cumprir e nós entenderíamos que Jesus estaria às portas. Estas expressões em breve devem acontecer, rapidamente, estão às portas. Todas as expressões apontam para a volta de Jesus. Mas, como nós podemos entender que a segunda vinda de Jesus estaria próxima no primeiro século? Porque na mente de Deus e na mente dos apóstolos, na mente dos judeus, na mente dos líderes religiosos do primeiro século e também da Idade Média e também da Reforma, e na mente dos pioneiros da Igreja Adventista, existia a semana de 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado
e o 7º milênio seria o povo de Deus no céu. Queridos, por isso, quando Jesus Cristo veio, já tinham se passado 4 dias de 1000 anos. E só faltavam mais 2 dias. Mais 2 dias de 1000 anos. Para que se completassem os 6.000 anos de pecado. Por isso, queridos, seriam os últimos dias. Mas este é somente um aspecto da expressão últimos dias que deveremos entender. Existe um outro aspecto que deveremos considerar. Existe uma segunda razão para o Apocalipse repetir tantas vezes que o tempo está próximo. É o contexto escatológico do Apocalipse, os eventos finais aqui profetizados. Quando todas estas profecias de Apocalipse que conduzem você para o tempo do fim, quando elas estivessem acontecendo, se cumprindo, você poderia entender que a volta de Jesus estaria às portas. No momento do cumprimento das profecias, a vinda de Jesus estaria próxima, porque ocorreria rapidamente. Apocalipse retrata um Salvador trabalhando pelo seu povo, andando no meio do seu povo, como está ali em Apocalipse capítulo 1, quando fala de Jesus andando no meio dos 7 castiçais, que representam as 7 igrejas, mostra Jesus presente, constante na vida do seu povo. Jesus não está distante, Jesus está perto, está junto com o seu povo, andando no meio do seu povo. É assim que a Bíblia retrata Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 1. Queridos, Apocalipse mostra Jesus Cristo trabalhando a favor do seu povo. Ele é a fiel testemunha. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui no verso 4, existe uma saudação que vem da parte do Deus Pai. Veja aqui no verso 4, João está falando de uma saudação ao Deus Pai. Graça e paz seja convosco da parte daquele, da parte do Deus Pai, que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E também é uma saudação que vem de Jesus Cristo, verso 5, e da parte de Jesus Cristo. Você está percebendo? Verso 4 fala do Deus Pai, verso 5 fala de Jesus Cristo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que Jesus é a fiel testemunha? Porque ele testifica de tudo que ele ouviu e recebeu do Pai. Ele transmite isso ao servo João. Por isso ele é uma fiel testemunha. Fiel testemunha, primogênito dos mortos. Por que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos? A palavra primogênito significa o mais importante. Primogênito era o principal filho que nascia numa família. Todas as atenções eram voltadas para o filho primogênito. A primogenitura de Jesus destaca que Jesus é o maior, o mais importante, o mais digno de todos os seres humanos. E quando fala que ele é o primogênito dos mortos, ele é o maior, é o principal de todos os que morreram e ressuscitaram. Todos os que morreram dependem deste, que é o primogênito dos mortos. É o principal dentre os que morreram e que ressuscitaram. A ressurreição de todos os mortos depende deste, que é o primogênito dos mortos. Queridos, nossas esperanças estão no primogênito dos mortos. Aquele que morreu por nós e que ressuscitou, e que ressuscitará também todos aqueles que nele creem. Portanto, entenda primogênito dos mortos como sendo o mais importante. Aquele que morreu, mas que todos os outros mortos dependem dele. Por isso ele ressuscitou, para dar vida aos que morreram crendo no seu nome. E diz mais, o príncipe dos reis da terra. Nós já estudamos com vocês no Apocalipse, mostrando que, lá em Apocalipse capítulo 21, fala que a terra terá reis. Serão 12 reis, que vão liderar e vão administrar e governar as 12 supernações da nova terra. Estes 12 reis estão todos debaixo da tutela e do poder do Rei dos Reis, que é chamado aqui no capítulo 1, verso 5, de o príncipe dos reis da terra.
é Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, porque todos os que morrem dependem de Jesus Cristo para serem ressuscitados, e também ele é o príncipe dos reis da terra. Há aquele que nos ama. Você tem alguma dúvida do amor de Jesus Cristo? Ele já provou este amor, ele já morreu por você. Queridos, ele nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todos os pecados. É assim que diz em 1 João capítulo 1 e o verso 7, que o sangue de Jesus Cristo é poderoso. Leia 1 João capítulo 1 e o verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, é esse Jesus que está sendo revelado aqui no Apocalipse. É esta fiel testemunha, Jesus Cristo, que recebeu do Pai todo este conteúdo profético e transmitiu para você e para mim. Que Salvador! Ele é visto como um elo todo-poderoso entre nós, os seres humanos, e o Deus Pai. Sabendo que haveria muitos falsos cristos e falsos profetas, a Bíblia se preocupa em mostrar quem é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é aquele que morreu, que ressuscitou e que subiu ao céu como as primícias dos mortos. Por que Paulo fala ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 23? Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 23. Por que Paulo fala que Jesus Cristo é as primícias dos mortos? Jesus é o primogênito dos mortos, porque dele dependem todos os que morrem. E Jesus é a primícia dos mortos, por quê? Ele ressuscitou no dia das primícias. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, do ano 31. Ele morreu no dia da Páscoa, dia 14, e ressuscitou no dia das primícias, dia 16. Ele é a primícia dos mortos. E ele trouxe da sepultura uma multidão de santos glorificados. Porque Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que Jesus Cristo, ao ressuscitar, trouxe do túmulo uma multidão de santos glorificados. Eles ressuscitaram com Jesus, também fazendo parte das primícias dos mortos. Jesus e os que ressuscitaram com ele, eles são as primícias dos mortos. E subiram ao céu no dia das primícias, no dia 16. No próprio dia em que ressuscitaram, subiram ao céu e aquela multidão foi consagrada a Deus Pai, lá no santuário celestial. Jesus Cristo apresentou àquela multidão aquele troféu. É o troféu da sua vitória sobre a morte. Apresentou as primícias ao Deus Pai. E Deus aceitou as primícias dos mortos. E eles então retornaram para a terra. Jesus Cristo e aquela multidão de santos glorificados. E aqui permaneceram mais 40 dias, aparecendo para muitos, testificando de que Jesus Cristo é o Salvador, morto, ressuscitado, assunto ao céu. Ele é o nosso Salvador. Por 40 dias permaneceram na terra. Queridos, Jesus Cristo é as primícias dos mortos. É maravilhoso que no início deste primeiro capítulo do Apocalipse tenhamos informações suficientes para querer que esse Jesus seja o nosso amigo, o nosso rei, o nosso salvador, o nosso advogado. Então, queridos, no capítulo 1 e o verso 6 de Apocalipse, vem a bendita promessa. Apocalipse capítulo 1 e o verso 6, vem a promessa. E nos fez reis e sacerdotes. Jesus Cristo constitui reis. Jesus Cristo escolhe 12 reis. Por isso diz aqui, e nos fez reis e sacerdotes. Porque a nova terra, dividida em 12 supernações, ela será administrada por 12 reis, escolhidos dentre os seres humanos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós já lemos isso em Mateus capítulo 19 e o verso 28, que os 12 apóstolos serão os 12 reis da nova terra. Por isso diz, e nos fez reis e sacerdotes. Como sacerdotes? Aqui está falando do sacerdócio de todos os crentes, porque você e eu somos sacerdotes de Deus aqui na terra, no sentido de estarmos intercedendo pelos pecadores, orando por eles, levando Jesus Cristo para eles. É o sacerdócio de todos os santos. E também, queridos,
Em Apocalipse capítulo 4, fala que existem 24 anciãos, ajudando Jesus Cristo no sacerdócio no santuário celestial. Esses 24 anciãos foram escolhidos daquela multidão de santos glorificados, que subiram ao céu com Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu 24 anciãos humanos, ressuscitados, glorificados, para auxiliá-lo no ministério do sacerdócio no santuário celestial. Por isso está falando aqui, e nos fez reis e sacerdotes. Queridos, agora vamos fixar nossa atenção no verso 7, capítulo 1 de Apocalipse, verso 7. Esta é uma mensagem profunda de Deus para você. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. A volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus, ela será vista por todos. Todo o olho o verá. Olhos de amor e olhos de ódio. Aqueles que amam a Jesus Cristo o verão vindo com poder e glória do céu. Mas aqueles que odeiam a Jesus Cristo também terão que contemplá-lo, para ver quem foi aquele que eles rejeitaram. Até mesmo aqueles que participaram da crucifixão de Jesus Cristo, como diz aqui o verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Até aqueles que participaram da crucifixão de Jesus ressuscitarão para verem Jesus descendo com poder e glória do céu. Queridos, aqui está falando de uma ressurreição. Não é uma ressurreição geral. É uma ressurreição especial. Esta ressurreição do capítulo 1, verso 7, está conectada, está relacionada à ressurreição de Daniel capítulo 12 e o verso 2. Daniel capítulo 12 e o verso 2. Aqui nós lemos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. A serva de Deus, Ellen White, ela usou este texto de Daniel 12, verso 2, junto com Apocalipse 1:7, para falar da ressurreição especial, que acontece um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Queridos, no final dos 1290 dias, aqui de Daniel capítulo 12, verso 11, fala dos 1290 dias. Esses 1290 dias começam com um decreto dominical universal e se estendem até o final, quando os santos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, todos os que morreram crendo em Jesus Cristo como Salvador, guardando os seus mandamentos de 1844 para cá, eles ressuscitarão um pouco antes da volta de Jesus. Será no final dos 1290 dias. É uma ressurreição especial de santos glorificados. Mas também inclui uma ressurreição dos ímpios que participaram da crucifixão de Jesus. Por isso é uma ressurreição parcial de santos e de ímpios. Diz aqui Daniel 12, verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra, não são todos, não é uma ressurreição geral esta do verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando você junta este verso com Apocalipse capítulo 1 e o verso 7, você entende que aqueles que participaram da crucifixão de Jesus, eles ressuscitarão um pouco antes, para verem quem foi aquele que eles mataram. Por isso diz aqui Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E ainda mais, aqui no verso 7 diz que a volta de Jesus será visível a todas as tribos da terra, todas as nações, cristãs e pagãs. Creiam ou não em Jesus Cristo, eles assistirão à segunda vinda de Jesus com poder e glória. Os santos, ao contemplarem a glória e o resplendor da segunda vinda de Jesus, serão transformados de mortais para imortais. Serão glorificados. Mas os ímpios, as nações que rejeitaram a Cristo como Messias, como Salvador, estes serão destruídos na segunda vinda de Jesus. Por isso diz aqui que a segunda vinda de Jesus será visível a todo olho, a todas as nações. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Queridos, a Bíblia fala claramente da segunda vinda de Jesus de forma visível.
de forma literal, de forma corpórea. Ele vem com todos os anjos. Será visto por todas as tribos e nações da terra. Agora capítulo 1, verso 8 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui é o Deus Pai quem está falando. O testemunho, a mensagem, nasceu na mente do Deus Pai. Por isso, é o Deus Pai que está falando, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que Senhor? O Deus Pai, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas para que você não pense que somente o Pai é o Todo-Poderoso, para que você não pense que somente o Pai é o Alfa e o Ômega, ainda no capítulo 1, queridos, no próprio capítulo 1, nós vamos ver aqui no verso 17. Agora o capítulo 1, verso 17, está falando do Filho. E eu, quando João viu a Jesus Cristo em visão, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Jesus Cristo também é o Alfa e o Ômega. Porque a expressão Alfa e Ômega significa primeiro e último. Porque Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. É o mesmo sentido. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. A eternidade atribuída ao Pai também é a mesma eternidade atribuída ao Filho. Quando nós lemos aqui em Apocalipse 1, verso 8, do Pai, mostra que o Pai está envolvido, está inteirado com a história da família humana, a história dos pecadores. Nada que acontece para nós está fora do seu alcance. O Deus Pai também é o seu amigo. Em Jesus Cristo você está sendo reconciliado com o Pai. Deus, o Pai, é parte da história redentora, do começo ao fim, sendo que a expressão primeiro e último, Alfa e Ômega, elas são usadas para o Deus Pai e também para Jesus Cristo. Isto mostra que o Pai e o Filho estão juntos na salvação dos pecadores do começo ao fim. Jesus é chamado Alfa e Ômega em Apocalipse capítulo 22, verso 13. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Todas as expressões usadas para o Pai são expressões também usadas para o Filho. Leio de novo, Apocalipse 22 e o verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, é Jesus que está falando. E eu sou o princípio e o fim. E eu sou o primeiro e o derradeiro. Você está vendo? Isso aqui enfatiza, queridos, o vínculo que existe entre o Pai e o Filho. Deus deixou isso registrado para refutar, para eliminar a ideia de que Jesus Cristo não é eterno. Ele é o Alfa e o Ômega, assim como o Pai é Alfa e Ômega. Ele é primeiro e último, assim como o Pai é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim, assim como o Pai é o princípio e o fim. Queridos, Jesus é revelado em Apocalipse capítulo 1 em seus papéis importantes, nas suas funções sacerdotais no céu. Apocalipse capítulo 1 introduz Jesus Cristo no santuário celestial. Mostra Jesus Cristo no lugar santo do santuário celestial, andando no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, o candeeiro com 7 lâmpadas, ele estava no lugar santo do santuário terrestre e está no lugar santo do santuário celestial. Portanto, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, quando você estiver afligido, quando você estiver sofrendo, Jesus também sofreu, João, o discípulo amado, também sofreu, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, onde ele foi isolado, onde ele foi mandado preso, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E agora diz o verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João recebeu esta revelação de Jesus Cristo. Esta revelação de Jesus Cristo, chamada Apocalipse,
foi dada para João no dia do Senhor. O dia do Senhor, meu querido irmão, tem que ser entendido dentro do contexto bíblico. É a Bíblia que diz qual é o dia do Senhor. Não é aquilo que nós pensamos ser, mas é aquilo que está escrito. Assim disse o Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 vai dizer para você qual é o dia do Senhor. Aqui nós lemos Isaías 58 e o verso 13. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra. Você está percebendo? A Bíblia explica a Bíblia. Lá em Apocalipse 1:10, diz que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado. Não é o domingo, não é o primeiro dia da semana, mas é o sétimo dia da semana, é o santo sábado. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então existe uma bênção para você. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, voltando para Apocalipse 1:10, o dia do Senhor é o sábado. Foi num dia de sábado que Jesus Cristo se revelou a João na ilha de Patmos e transmitiu para ele todo este documento profético chamado Apocalipse, que veio da mente do Deus Pai. Foi passada para Jesus Cristo e através do anjo Gabriel foi passada para João. Foi num dia de sábado, Apocalipse 1:10, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, uma voz poderosa, verso 11, que dizia: escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Foi Deus quem escolheu as 7 igrejas a dedo. De muitas igrejas que existiam espalhadas pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia, Deus escolheu a dedo 7, porque aquelas 7 igrejas representariam a história do seu povo, 7 fases, 7 capítulos da história do cristianismo ao longo dos séculos. E o próprio nome destas 7 igrejas representa a condição espiritual dos cristãos naquele período. Éfeso é a primeira igreja mencionada que representa a história do cristianismo no seu início, do ano 31 até o ano 100. Este é o período chamado de Éfeso. Esmirna é o período da história do cristianismo que foi do ano 100 ao ano 313. Um período de perseguição. Nós ainda vamos estudar futuramente com vocês a história das 7 igrejas. A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa a história do cristianismo do ano 313 até o ano 538. Foi o período da apostasia da igreja cristã, o período de Pérgamo, 313 a 538. E então fala de Tiatira, é o período de perseguição ao povo de Deus, de 538 a 1517. E então vem Sardo, que é o período da Reforma Protestante, de 1517 até 1798. E então vem o período de Filadélfia, que é a igreja que não recebeu nenhuma repreensão, a igreja dos missionários. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Foi do ano de 1798 a 1844. E então vem Laodiceia, povo do juízo. É o tempo final, tempo do julgamento de Deus, quando Jesus Cristo julgaria todos, começando pelos mortos em 1844. E este juízo vai passar para os vivos. Logo que o decreto dominical seja aprovado, virá então o julgamento dos vivos. Queridos, essa última igreja, Laodiceia, é a igreja que existiria na terra no tempo do fim, no tempo do juízo, 1844 até o fim. E agora o verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo.
E quando João virou, o que ele viu? Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, o candeeiro com 7 lâmpadas do santuário celestial. João contemplou em sua visão o lugar santo do santuário celestial, porque o ministério de Jesus começou no lugar santo. Desde que ele subiu ao céu no ano 31 até 1844, Jesus exerceu a função de mediador e sacerdote nosso. Não juiz ainda. O juízo só começou em 1844. Mas durante esses primeiros 1800 anos, aqui está mostrando Jesus Cristo andando no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 castiçais, no lugar santo do santuário celestial. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele não estava na ponta, ele estava no meio dos 7 castiçais. Mostra a presença de Jesus Cristo com a sua igreja, com o seu povo, durante todo este período de mais de 1800 anos. Aqui diz, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. E o verso 14 diz, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E o verso 15, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Queridos, aqui está uma descrição majestosa de Jesus Cristo, nosso sacerdote no santuário celestial. Esta vestimenta longa, vestido até os pés, diz aqui, o verso 13 diz, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, um vestido comprido. O que significa? Esta era a vestimenta do sumo sacerdote, conforme você pode ler em Êxodo capítulo 28, verso 4, em Zacarias capítulo 3, verso 4, e em Daniel capítulo 10, verso 5. Essa era a vestimenta do sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É ele que foi visto por João andando no meio dos 7 castiçais. Aqui diz também no verso 13, ele estava cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Este cinto de ouro representa que ele é o governante, ele é o rei, ele é a figura exaltada. E aqui fala ainda no verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, um símbolo de sabedoria eterna. Esta descrição de cabelos brancos, ela é usada lá em Daniel capítulo 7, verso 9, falando do Pai. Descreve o Pai também de cabelos brancos em Daniel 7, 9. E aqui descreve Jesus Cristo com cabelos brancos, diz aqui, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E ainda mais, queridos, fala que ele tem olhos ardentes. Olhos ardentes, diz aqui o verso 14. E os seus olhos como chama de fogo. O que significa? Isto mostra a visão penetrante, divina, deste juiz, que é Jesus Cristo. Ele é onisciente. E o verso 15 relata que os seus pés, semelhantes a latão reluzente. O que significa isso? Representa domínio total sobre onde quer que ele esteja e se mova. E a voz dele é uma voz poderosa. É assim que o verso 15 diz, e a sua voz, o finalzinho do verso 15, e a sua voz como a voz de muitas águas. E fala que na sua mão direita existem 7 estrelas. Revelam o quê? A proteção e o cuidado de Jesus Cristo com os líderes e com os membros da igreja cristã durante todo o período das 7 igrejas. E ainda menciona que existe uma espada aguda que sai da sua boca. Leia comigo agora o verso 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Essa espada aguda de 2 fios é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele tem autoridade judicial. E o verso 16 ainda fala do rosto de Jesus Cristo. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Queridos, sua glória, sua divindade, ela está aparecendo no rosto de glória que é descrito aqui por João no capítulo 1 e o verso 16. Queridos, neste primeiro capítulo do Apocalipse,
Até agora tivemos o privilégio de ver Jesus Cristo como um associado soberano com o Deus Pai. É um trabalho em conjunto com o Pai. Uma testemunha fiel é Jesus Cristo de todo o conteúdo transmitido pelo Pai. Todas as profecias do fim dos tempos. Ele, Jesus Cristo, é um Salvador apaixonado pela humanidade que exercerá suas funções de sacerdote, de rei, de juiz ao longo dos eventos registrados no Apocalipse. Existe ainda uma outra mensagem profunda a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui diz o capítulo 1 e o verso 18. Leia comigo. E o que vivo e fui morto. Eu sou o que vivo, mas eu fui morto. Queridos, o que é que Jesus está falando? Jesus está falando que ele morreu. Literalmente ele morreu por você. Mas ele não ficou morto. A sepultura está vazia. O túmulo está aberto. Ele ressuscitou. E ele trouxe com ele da sepultura uma multidão de santos glorificados. Eles ascenderam ao céu com Jesus Cristo. E continua o verso 18. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Estou vivo para todo sempre. Eternamente estarei vivo. Eternamente todos os glorificados filhos de Deus também estarão vivos. A eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma eternidade que Ele está oferecendo para aqueles que creem nele. Queridos, de acordo com Paulo, o último inimigo que será abolido é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo que será abolido é a morte. Porque Cristo quebrou as algemas da morte. Porque Cristo venceu todo o poder demoníaco, simbolizado pelo Hades, pela sepultura. Ele agora tem as chaves e autoridade sobre esse domínio. Por isso aqui no capítulo 1, verso 18 diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Hades, quer dizer sepultura. Isso representa o domínio total do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derrotou os poderes do mal, ele derrotou as forças gêmeas da morte e do inferno e tem o controle. Ele ganhou o domínio sobre as forças cósmicas malignas. A literatura judaica afirma que esse poder pertence somente a Deus. Mas aqui no Apocalipse mostra que Jesus Cristo tem esse poder. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Sua eternidade é enfatizada aqui na Bíblia, quando fala que ele permanece para todo sempre, no verso 18. Essa eternidade ele oferece a todos os que nele creem. A ressurreição de todos os que morreram no Senhor agora faz parte da esperança cristã. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala desta bendita esperança de todos aqueles que morrem em Cristo Jesus. Olha, leia comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler o verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm essa esperança. Quem não tem a esperança da ressurreição na segunda vinda de Jesus, se desespera quando o seu ente querido morre, porque eles não têm a luz no fundo do túnel. Não tem esta luz da bendita esperança da ressurreição. Por isso Paulo está escrevendo para que você se console, para que você saiba que você vai receber de volta os seus queridos. E agora diz aqui o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus Cristo, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, bendito seja Deus. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto significa que existe uma segunda ressurreição. Os salvos ressuscitam primeiro, na segunda vinda de Jesus. E os ímpios ressuscitam depois, na segunda ressurreição, que será no final dos 1000 anos, conforme diz em Apocalipse capítulo 20. Queridos, aqui diz o verso 17 ainda. Depois nós, os que ficarmos vivos, agora Paulo está falando dos que não vão morrer. Daqueles que ficaram vivos até a volta de Jesus e que serão transformados num abrir e fechar de olhos. De mortais para imortais, serão glorificados pelo resplendor da volta de Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com quem? Juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados. Do verso 16. Os que morreram em Cristo são ressuscitados, glorificados. Depois os santos vivos são glorificados também. E juntamente com os santos ressuscitados, eles ascendem para o céu.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos encontrar Jesus nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre. Nunca mais vamos nos separar. E o verso 18, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos, que bendita esperança, que bendita promessa. A segunda vinda de Jesus é a mais bendita mensagem, mais bendita promessa em todo o Novo Testamento, queridos. O Novo Testamento, repetidas vezes, está falando Jesus vai voltar. Assim como no Apocalipse, a expressão em breve devem acontecer, eis que estou à porta. Isto reflete uma mensagem que está presente em toda a Bíblia. Você pode ler em Tito capítulo 2, verso 13. Ali diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Segunda vinda de Jesus. Você pode ler também em Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Você pode ler também em Apocalipse capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 16, verso 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Apocalipse 16, verso 15. E também Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te. Se, pois, não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Agora leia comigo Apocalipse 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora leia comigo o capítulo 4 e o verso 8. E os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Há de vir. Está falando da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora leia comigo também Apocalipse 22 e o verso 7. Apocalipse 22, verso 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E agora capítulo 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E agora o verso 20, capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, a volta de Jesus Cristo é o tema do Apocalipse. A sua vida precisa ser incendiada com esta bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e também a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. Queridos, Cristo virá com as nuvens. Nuvens de anjos acompanharão Jesus Cristo. A Bíblia não fala da segunda vinda de Jesus de forma invisível, não, de forma secreta, mas todo olho o verá. Quando ele vier, todos saberão que ele chegou. Mateus capítulo 24, verso 30, diz claramente, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Queridos, o povo de Deus sabe que este é o sinal do Filho do Homem. A nuvem se aproxima. Em silêncio solene, eles a contemplam enquanto ela se aproxima da terra, tornando-se mais leve e gloriosa, até que se torna uma grande nuvem branca. Na sua base existe uma glória como fogo consumidor, e acima dela o arco-íris do pacto. Jesus cavalga como um poderoso conquistador, e os exércitos do céu o seguem. Com hinos de melodia celestial, os santos anjos, uma vasta e incontável multidão, acompanham Jesus Cristo em seu caminho. Nenhuma caneta humana pode retratar a cena, nem a mente mortal é adequada para conhecer o seu esplendor. Sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Apocalipse 3, versos 3 e 4. À medida que a nuvem viva se aproxima ainda mais,
todo olho contempla o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora mancha essa cabeça sagrada, mas um diadema de glória repousa sobre sua testa sagrada. Seu semblante supera o brilho deslumbrante do sol do meio-dia, e na sua veste e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Queridos, essa é a mensagem de Jesus no Apocalipse para você. Desvendando o Apocalipse é para trazer reavivamento, para acender em você a bendita chama da segunda vinda de Jesus. É isso que eu quero deixar com você. Esta chama da bendita volta de Jesus Cristo. Que você se inflame com isto. Que você viva pensando nisso. Que você se prepare com a sua família para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de esperança e de alegria e de conforto que eu deixo com você hoje. Deixo também com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do meu Jesus. Amém.